Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Oi? Tá gravando já? Ah, começar? Beleza. Tranquilo. Vai cortar isso aí, né? Vai editar esse pedacinho aí, né? Show, beleza. Esquece não, né? Saudações, seres humanos. Tudo bem? Tranquilo? Então, hoje nós vamos falar de um assunto perturbador. Perturbador, eu diria. Muito bom. Mas fique até o final, pegue sua caneta, o lápis, pegue seu caderno, faça suas anotações e anote suas dúvidas e já sabe, contato comigo caso tenha dúvidas e precise tirá-las. Beleza? Segue aí e que você vai se interessar, eu garanto. Manda a vinheta. Ei, a vinheta. Manda a vinheta. Sigamos em frente então. Vamos falar hoje sobre um assunto diferenciado. E o assunto é vetor. Saberemos quem são eles, onde eles vivem, o que eles comem. Então, segue aí, vamos que vamos. Vetor. Vetor é um segmento de reta orientado. Uma reta é infinita. Quando eu pego um pedaço finito dessa reta, que tem início e tem fim, nós chamamos isso de segmento de reta. Mas quando eu oriento esse segmento de reta, nós falamos que é um vetor. Por exemplo, olha isso daí. É um pedaço de uma reta e ele está apontando para algum local, algum lugar. Ele tem três características básicas, o vetor. Direção. Direção é, esse vetor pode estar na horizontal, na direção vertical ou numa direção inclinada. Nesse caso, nós dizemos inclinado em relação a quem, né? E quantos graus. O sentido é se ele vai para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, para frente ou para trás, ou seja, para onde ele vai. Observe que cada direção possui dois sentidos. Se o vetor é horizontal, ele pode ser horizontal para a direita ou para a esquerda. Se o vetor é vertical, ele pode ser vertical para cima, ascendente, ou para baixo, descendente. Intensidade, ou módulo, é o tamanho do vetor, o valor do vetor, o quanto ele representa. Certo? Tudo bem. Sigamos. Qual a representação do vetor? Ele é representado por uma letra com uma setinha em cima. Por exemplo, o vetor A, olha aí o vetor, a representação e o vetor embaixo. O vetor A, ele tem a direção horizontal e o sentido para a direita. O vetor B, ele tem a direção vertical e o sentido para cima. Em relação ao módulo ou à intensidade, dá para observar que o módulo do vetor B é maior do que o módulo do vetor A. Né? E o vetor C? Ele é inclinado. Ele vai tanto para a direita quanto para baixo. Né? E o módulo dele parece ser menor do que os outros dois. Esse valor ou módulo nós vamos dar número mesmo para eles posteriormente. Observe que a setinha de cima que caracteriza o vetor, em cima da letra, ela é sempre para a direita. Sempre. Agora, o vetor pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Mas a setinha que representa o vetor, que está em cima da letra, ela é sempre para a direita. Ela só indica que aquela letra representa um vetor. Tá bom? E o que a física tem a ver com o vetor? Ora, existem grandezas que, para nós compreendermos melhor, elas precisam dessas características que definem um vetor. Sentido, direção, intensidade. Essas são chamadas grandezas vetoriais e são representadas por vetores. Agora, existem grandezas que não necessitam dessas características. Então, essas são grandezas chamadas escalares. Elas não são vetor. Em suma, as grandezas físicas elas são divididas em dois grandes grupos, né? As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Vamos ver um exemplo. A força. Para levantar essa barra, esse jovem teve que fazer força na direção vertical, sentido para cima. Para sustentar a barra, o valor, o módulo, a intensidade da força que ele fez não é suficiente quando ele perde o equilíbrio. A partir de agora, veja, não consegue mais. Por quê? Precisaria de uma força com um módulo muito grande para poder sustentar aquela barra depois que ele perdeu o equilíbrio. Então, para entender força, eu preciso saber de direção, sentido e intensidade. Agora imagina que o Goku vá para uma batalha. E depois das batalhas, você sabe, os Saiyajins eles comem muito, muito, muito. Por quê? Porque eles gastam muita energia na batalha e precisam repor energia. Certo? E a Bulma então pergunta assim, Vegeta, quanto de comida, quantos quilogramas de comida eu preciso fazer
Aí ele diz, só para aquele cacaroto você pode fazer 20 quilogramas. Oh, observe, o Goku comendo 20 quilogramas de comida. But, quilogramas é para medir massa. E quando ela fala 20 quilogramas, quando o Vegeta fala 20 quilogramas, não tem sentido a Bulma perguntar assim, ok, Vegeta, mas são 20 quilogramas para a direita ou para a esquerda? Ó, são 20 quilogramas para cima ou para baixo? Não, não tem sentido. Por quê? Porque a massa não necessita dessas três características para ser entendida. 20 quilogramas são 20 quilogramas. E pronto, ok? Agora nós vamos para o próximo passo. Nós vamos ver como fazer operação com esses vetores. E nesse momento, o mundo começa a deixar de fazer sentido porque você vai somar 2 e 2 e vai encontrar 4. Mas você vai somar 2 e 2 e vai encontrar 0. Você vai somar 2 e 2 e vai encontrar um resultado diferente de todos esses dois. Ok? Então, segue aí. No desespero ainda não. Ainda não. Operações com vetores. Vamos lá. Primeiro vamos entender um pouco mais sobre vetores aqui, tá? E vamos pegar o seguinte, uma direção, que é a direção horizontal. Nós dizemos que por esse vetor só ter uma direção, o vetor que vai entrar aqui, então ele está em uma dimensão, 1D. Então isso aqui é uma dimensão, é uma reta. Vou pegar um vetor e vou colocar aqui. Ó. Vou colocar esse vetor aqui. Tá? Tirar esses negocinhos aqui. Vou deixar essa escala para a gente entender melhor. Olhem aqui. Aqui está a letrinha do vetor com a setinha em cima. Então está indicando que isso de azul aqui é um vetor. Tá? Aqui em cima nessa barra tem algumas informações. Vamos pegar agora essa informação aqui. Ó. Esses dois tracinhos, eles indicam o módulo do vetor A. Aqui está dizendo 15. Lembra que eu disse que a intensidade, ou o módulo, é o tamanho do vetor? Então, está dizendo então que aqui tem 5, 10, 15. É o comprimento desse vetor. Sim? Esse ângulo aqui, θ, 0, quer dizer que é a inclinação do vetor em relação à horizontal. Esse vetor está na direção horizontal. Se ele estivesse na direção inclinada, aqui diria qual o ângulo que ele está inclinado em relação à horizontal. Agora, aqui nós temos o eixo x e não existe o eixo y. Então, esse vetor ele tem um módulo de 15 e ele está todo sobre o eixo x. Então, olha, o vetor A no eixo x vale 15. O vetor A no eixo y vale 0. Nós vamos dar um nome para esse vetor A no eixo x e vetor A no eixo y posteriormente, tá bom? Ok? Então, olha bem. Aqui onde começa o vetor, nós chamamos de origem. Aqui onde ele termina, extremidade. Então, origem e extremidade de um vetor, que é o módulo, então, é a distância da origem até a extremidade. Certo? Então, a gente agora já viu umas nomenclaturas e tal a respeito do vetor. Lembrando, nós estamos trabalhando em uma dimensão, 1D, uma direção horizontal. Agora, vamos supor que esse vetor, ele representa uma força. Então, está aqui, ó, 10. Uma pessoa fazendo uma força de 10 newtons. Outra pessoa chega e começa a fazer força, olha bem, um vetor B, que vale 5. Módulo do vetor B, 5. Direção, a inclinação dele na horizontal ainda é 0, ele está todo no eixo X, não tem nada dele no eixo Y. Nós vamos entender melhor essa questão de todo no eixo X ou no eixo Y um pouco mais à frente. Ainda hoje, aguenta aí. Suponhamos que sejam duas forças. Né? A força não representa, um vetor não representa uma força, pode representar. Como os dois estão apontando para a direita, agora o sentido é a direita, quer dizer que são duas pessoas fazendo força no mesmo sentido. Por exemplo, empurrando um carro. Um está fazendo uma força de 10 newtons, né, para a direita e o outro de 5 newtons para a direita. Se você somar essas duas forças, ó, eu vou colocar aqui os valores em cima dele. Ó. O módulo do vetor B, 5, módulo do vetor A, 10. Se você somar essas duas forças, o resultado vai dar quanto, então? Olha aqui a soma, 15. Porque os dois estão no mesmo sentido. Então você somou 5 com 10 e deu 15. Aí você fala, Alex, claro que 5 mais 10 dá 15, né, cara?
para com isso. Não, calma. Agora, se essa pessoa resolve fazer força no sentido contrário, olha o que acontece. O módulo desse vetor, viu que agora ele está para a esquerda? Continua horizontal, mas está para a esquerda. O módulo vale 5, porque ele ainda vale 5. O ângulo agora é 180 graus, porque na direção, no sentido que ele estava aqui, é como se esse vetor tivesse girado aqui, ó, e caiu para lá. Então, ele abriu um ângulo em relação ao eixo x que deu 180 graus. Então, ele está no segundo quadrante. Lembra da matemática? Primeiro quadrante, desculpa, lá da matemática, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Lembra? Então, ele está aqui agora, esse vetor. Agora, que local do eixo x que o vetor b está? Está no menos 5. Então, olha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. É onde ele está aqui, ó. E agora, se eu somar esse vetor A, aqui, cujo módulo é 10, com esse vetor B, cujo módulo é 5, quando eu somo os dois, o que eu vou obter? Olha aqui, olha aqui. Ó, somei dois vetores, 10 mais 5, e deu 5. Como é que eu somo 10 com 5 e dá 5? Esse é o barato das grandezas vetoriais, porque nós não estamos somando apenas valores, nós estamos somando direção e sentido. Então, é como se fosse uma subtração. Como se fosse uma subtração, tá? Uma soma de um vetor negativo. Estou somando um vetor negativo, certo? Beleza? Deu para entender a soma bonitinha aqui? Então, se eu somar, por exemplo, se eu somar um vetor que vale 10 para a direita com um vetor que vale 10 para a esquerda, olha, o vetor A, ele vale 10, ângulo zero, então ele está apontando para a direita, está no eixo X. O vetor B também vale 10, né? E ele também está no eixo X, só que ele está negativo, porque ele está para a esquerda. Quando eu somo esses dois, o que a gente tem? Ué, cadê a soma? Está lá no meio e vale 0. Essa aí eu acho que você já tinha falado, você já sabia. Tudo bem? E se tiver mais vetores somando? Não tem problema, posso pegar um vetorzinho C aqui agora e vou colocar esse vetor C valendo 20 e ele está para a direita. O vetor A vale 15 e está para a direita. E esse vetor vale 10 e está para a esquerda. Quero ver quem consegue dizer agora quanto vai dar a soma. Vamos recapitular. Estou somando o vetor B, que vale, o módulo dele é 10, e ele está para a esquerda. O vetor A, que o módulo é 15 e está para a direita. Com o vetor C, que o módulo é 20 e está para a direita. Quanto vai dar? Quanto? Bora? Bora? Vamos ver se você acertou. A soma está aqui e ela vale 25. Não é isso? 25. Esse entra negativo e esses entram positivos. 15 com menos 10 vai dar 5. 5 com 20, 25. Certo? Agora vamos dar um passo a mais. Vamos para duas dimensões. Duas dimensões. Então, agora em duas dimensões, eu queria chamar a sua atenção para a soma. Porque você já viu que a soma, a subtração é um caso particular da soma. É só eu ter um vetor negativo e somar o vetor negativo, que é como se fosse uma subtração. Mas agora, esse vetor, ele pode ficar, olha bem, todo no eixo x, como já estava, ó, o módulo do vetor d vale 20, a direção em relação, a inclinação em relação ao eixo x é nula, o comprimento dele no eixo x é 20, porque ele está todo aqui, e o comprimento no eixo y é 0, porque não tem nada dele no eixo y. Mas olha agora, esse vetor vale 15, o ângulo dele de inclinação é 90 graus, ó, 90 graus, porque está medindo em relação ao eixo x, a quantidade dele que tem no x é 0, e a quantidade dele que tem no y é 15, porque ele está todo no y. Certo? Essas quantidades nós vamos chamar de componentes. Componentes. Então eu vou colocar ele numa direção que é uma mistura de x e de y. É uma direção inclinada. É uma direção inclinada. Qualquer uma. Posso pegar qualquer direção aqui, ó.
vou escolher, deixa eu ver aqui essa. Olha, agora o módulo desse vetor vale 21, quer dizer que ele sai daqui da origem até a extremidade, tem 21 milímetros aqui, né? Vou chamar isso de milímetros. A direção é de 45 graus, então a inclinação dele em relação ao eixo x aqui vai dar 45 graus. Agora veja, a quantidade do vetor d que está no eixo x é 14,8. A quantidade do vetor d que está no eixo y também é 14,8. Então quer dizer que essa quantidade na direção do eixo y nós vamos chamar de componente y. E na quantidade na direção do eixo x, componente x. Então nós vamos dizer, esse vetor d, ele tem uma componente no eixo x e uma componente no eixo y. É como se você estivesse caminhando aqui e está um sol muito forte aqui em cima, o sol está aqui, ó, perpendicular, aqui, está em cima, aqui, os raios estão caindo perpendiculares aqui. Ó. O raio que cai aqui vai bater aqui, não vai para o eixo x. O raio que está aqui vai bater aqui, não vai para o eixo x. O raio que está aqui, ó, ele já vai para o eixo x porque saiu do vetor. Então você está andando aqui na sombra do vetor. Isso é a componente dele no eixo x. Vai até 14,8. Quando você passa para cá, já perdeu essa componente. Vamos desenhar essa componente? Vamos desenhar essa modelo aí. Está aqui, ó. Componente dele no eixo x, componente no eixo y. Componente em x, componente em y. Se eu mexo nele, as componentes também mexem. Olha lá. Ó. Vai aumentando as componentes dele. Vai aumentando as componentes, vai diminuindo as componentes. Olha. Certo? Então, beleza. Agora, é o seguinte. Como é que a gente soma e como é que a gente subtrai esses vetores? Vamos dizer o seguinte. Depois eu vou falar melhor sobre como obter essas componentes. Tá? Eu volto para falar de como obter essas componentes. E aí eu vou pegar esse menininho aqui. Ó. Vou pegar o vetor A e vou colocar aqui. Ó. O vetor A, ele vale... Deixa eu ver se eu consigo botar um valorzinho exato aqui. Ó. Eixo X, 10, eixo Y, 15. O tamanho dele é 11,2, mas ele tem o módulo dele é 11,2, a componente X dele vale 10 e a componente Y dele vale 5. E a inclinação é 26,6 graus. Vou pegar um vetor B e vou somar com esse vetor aqui. Ó. Vou pegar o vetor B e vou somar com esse vetor. Vou colocar o vetor B para cá. Aqui, ó. Isso. A componente x do vetor B vale 10 e a componente y vale 15. Então, a projeção dele no eixo y vale 15 e a projeção dele no eixo x vale 10. E o ângulo dele em relação ao eixo x é 56,3. Primeira coisa, como é que eu vou fazer para somar esse vetor? Como é que eu tenho o vetor que é o resultado da soma dos dois? Se eu estou somando dois vetores, eu vou ter um terceiro vetor, né? Como a gente viu lá em uma dimensão. Mas olha bem, olha ele aqui. Ó. Deixa eu posicionar aqui para vocês verem melhor. Pronto. Gente, você pode ter quantos vetores você quiser, mas sempre a soma, o vetor soma, ele vai ser o seguinte, a origem dele vai ser na origem do primeiro vetor que você está somando, e a extremidade dele vai ser na extremidade do último vetor que você está somando. E ele começa junto com o primeiro vetor e termina junto com o último vetor. Sim? Pode ser qualquer quantidade. Eu vou botar mais um depois aí, vocês vão ver, vai ser a mesma coisa. E como é que eu calculo isso? Bem, existem dois modos. Existem, você pode, dois não, né? Eu vou colocar aqui dois que são os que os livros mais trazem e eu vou falar de um terceiro. Tem a regra do paralelograma e tem a regra do polígono. A regra do polígono é quando você pega os vetores e faz isso que eu acabei de falar. Você bota do começo do primeiro até o final do último. Você fecha uma figura, um polígono. E esse lado que falta para fechar o polígono é o vetor soma. Tá? E tem a regra do paralelogramo, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Essa que eu falei é do polígono e a do paralelogramo eu vou falar dela daqui a pouco. Mas veja isso. Vou pegar os valores da soma. Os valores da soma. Tá aqui, ó. A soma deu 28,3. Deixa eu colocar aqui agora
as componentes para você ver uma coisa. Olha bem, olha bem. Componente do primeiro vetor, esse vetor aqui, ó, esse vetorzinho aqui, ó, tá? O vetor A, componente dele, 10. Componente do segundo vetor, o vetor B, 10. Então você tem 10, a componente x do A dá 10, a componente x do B dá 10. Então a componente x da soma vai dar quanto? 10 mais 10, que vai dar 20. Então agora você reduziu isso a uma soma de vetores em uma dimensão, que foi o caso anterior. Tá? Eu posso fazer a soma de quantos vetores eu quiser, somando as componentes desses vetores. Vamos para y. A componente y do vetor A, 5. A componente y do vetor B, tá aqui, ó, 15. Quando eu somo 15 mais 5, eu tenho 20, que é a componente y do vetor soma. Então, quem é o vetor soma? É um vetor que a componente y dele vale 20 e a componente x dele também vale 20. Está aqui de azul escuro o vetor. Então, para somar vetor, para facilitar a sua vida, não importa quantos vetores são, você pode escrever as componentes desses vetores e somar essas componentes, certo? Então, o nosso próximo assunto vai ser a soma de vetores utilizando as componentes. Isso vai ser o nosso próximo assunto, ok? Vai facilitar muito a nossa vida. Deixa eu voltar aqui e falar da regra do paralelogramo. É o seguinte, paralelograma. Deixa eu pegar esses dois vetores aqui. E agora eu estou colocando assim, ó. Bom, eu posso imaginar que isso aqui é uma parte de uma figura geométrica. Se eu botar um vetor paralelo a B, colocar aqui em cima, e um vetor paralelo a A, colocar aqui, eu vou ter um paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo é o vetor resultante. E se eu preferir a regra do polígono? Não tem problema, cara pálida. Olha aí. Ops. Olha aí. É a mesma coisa. Eu posso colocar esse vetor aqui e utilizar a regra do paralelogramo. Eu posso colocar esse vetor, considerar assim, e utilizar a regra do polígono. A mesma coisa. E se eu quisesse fazer com as componentes? Também seria a mesma coisa. Não sei se as figuras vão ficar bem visíveis aqui, mas deixa eu colocar aqui os valores. Olha, e se eu colocar assim, será que melhora? Não, meu Deus! Se eu colocar assim fica melhor para ver. Olha, esse é o vetor A. Cadê a componente x dele? Está aqui. Ela vale 5. Vamos colocar os valores, então. Vamos. Ó, esse é o vetor A. Cadê a componente x dele? 5. Esse é o vetor B. Cadê a componente x dele? Tá. Cadê o vetor B? Está aqui. 20. Então, se eu somo 20, 5 com 20, eu tenho 25, que é a componente do vetor soma, azul escuro aqui. Ó. Esse é o vetor A. Cadê a componente vertical dele? Está aqui, 15. Ó, 15. Agora, esse é o vetor B. Cadê a componente vertical dele? Está aqui, ó, 10. Esse é o vetor soma. Cadê a componente vertical dele? Está aqui, 25. 10 mais 15, 25. E como é que eu tendo as componentes eu vou para o vetor? Eu vou adiantar, vou dar um spoiler. Olha, se você tem aqui a componente y e tem aqui a componente x, se você usar a regra do paralelogramo, se você fechar aqui e fechar aqui, você vai ter um retângulo. E aí você vai ter a diagonal do retângulo como sendo o seu vetor. Como é que eu faço para ter a diagonal do retângulo? Agora eu posso usar isso daqui, ó. Olha aqui de azul escuro, olha. Azul escuro. Componente x, componente y e o vetor soma. O vetor soma é a hipotenusa de um triângulo retângulo formado pelo a componente y e a componente x.
Então, cateto, cateto, hipotenusa. E aí você usa Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Pronto, dei um spoiler. Droga, agora a próxima aula vai ser bem curtinha, porque vocês já sabem o que fazer. Tudo bem? Então, pessoal, vejo vocês na próxima aula. Vejo um modo de dizer, vocês me ouvem e me veem, mas eu não vejo vocês. Ok? Espero que tenham entendido. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato e, queridos, aquele abraço. Deixa eu limpar para a gente ir embora com tudo limpinho. Tchau para vocês.